Demorou, mas começou. Após alguns clubes do futebol brasileiro já terem iniciado as movimentações no mercado, anunciando inclusive atletas como Flamengo, Botafogo e Internacional, o Vasco ainda não anunciou ninguém, mas nessas últimas horas intensificou nas negociações em busca de reforços para essa próxima janela de transferências. Nome como Emanuel Lanzini, Lianco, Fabian Balbuena são nomes que hoje o Vasco negocia e tem de fato interesse de trazer para o seu elenco nesse segundo semestre de 2023. A gente vai trazer algumas novidades sobre esse nome, mas falar também sobre um jogador que já está fechado com o Cruz-Maltino, o atacante Serginho, que atuou durante essas últimas 3 temporadas no futebol turco. Chega ao Rio de Janeiro nessa próxima semana e a gente vai trazer a vocês algumas novidades sobre esse atleta. Além disso, falar também sobre a partida da próxima quinta-feira contra a equipe do Goiás. Andrei Santos teve uma reunião com a diretoria e se colocou à disposição para jogar essas 2 últimas partidas com a camisa do Vasco da Gama. Um reforço de fato importante para o Cruz-Maltino. E a gente, além dessas também, temos muitas outras informações para trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo dessa sexta. Finalmente, né? Sextou, torcedor. Uma sexta que promete e, é claro, para que você não perca nada, vou te passar um bizu, hein? Vou te passar aqui uma dica importante, então pega essa dica e não dá mole. Quer ficar sempre por dentro das notícias do Vasco? Você aí é vascaíno, não quer perder nada? Então é o seguinte, se inscreva no canal. Básico, fácil, rápido, simples e de graça. É só você vir aqui embaixo, onde tem esse botãozinho inscrever-se, apertar nele e ser um inscrito do canal do Gigante Vasco. A gente está aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, sempre com o Acorda Vascão, por volta de 2, 1 hora da tarde, com o Fala Gigante, o segundo vídeo do dia, e sempre às 7 ou 8 horas da noite, com o Boa Noite Gigante. Então, torcedor, se inscreva. Sei que o momento é complicado, o momento é duro, o momento é difícil, é um momento de cobrança, estamos aqui para isso, para cobrar, para criticar, para reclamar, para exigir mudanças, mas também, é claro, sempre trazendo informações a vocês. A janela vai abrir já, no dia 1º de julho, muitas informações vão se intensificar, o mercado vai se agitar, e aqui no canal do Gigante você sempre vai ficar muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui, porém, este Acorda Vascão, antes de entrarmos no assunto sobre negociações, falar sobre reforço, algo de fato concreto. Então vamos falar sobre Serginho, atacante que nas últimas 3 temporadas, como eu falei a vocês, vestiu a camisa do Giresunspor, um clube da primeira divisão do futebol turco. Ele chegou nesse clube na temporada de 2021-2022. Essa última temporada ele atuou durante 32 partidas. Foram 3 gols marcados e 6 assistências dadas. No geral, com a camisa do clube turco, são 10 gols e 19 assistências. Lá na Turquia, ele era considerado um dos grandes craques do Giresunspor. Vestiu a camisa 10 do clube turco e além por cima era o capitão da equipe. Era um dos grandes nomes de fato desse elenco. Ele que, por origem, é um ponta-direita. Segundo informações que a gente tem através lá do aplicativo BeSoccer, em uma estimativa, né, através das análises das últimas partidas do Serginho nesta temporada, durante as partidas em que ele atuou, 86% dos jogos ele atuou pelo lado direito do campo, em 14 pelo lado esquerdo. Lembrando que pelo lado direito o Vasco já tem o Gabriel Peck e o Luco Orediano. Pelo lado esquerdo, ninguém ainda como titular. Serginho vem para essa posição, vem para ser não titular, mas para brigar por posição ali no lado esquerdo do campo, ser esse extremo. O Vasco ainda procura mais um nome no mercado, mas viu o Serginho como uma grande oportunidade, um nome que está livre no mercado para exatamente compor elenco. Já está fechado, já assinou um pré-contrato com o Vasco. A partir do dia 1º ele será oficializado como um atleta do Cruz-Maltino e a expectativa é que na segunda-feira ele desembarque no Rio de Janeiro, aqui na cidade carioca, para ser realmente oficializado, ter pelo menos esse primeiro contato, né, com o elenco do Vasco da Gama e pela primeira vez, inclusive, vestir a camisa profissionalmente de um clube aqui do futebol brasileiro. Serginho é um nome que te anima, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários, porque se o Serginho não te anima, vou trazer nomes aqui que com certeza te animam e muito. Emanuel Lanzini, Fabian Balbuena, Lianco. Qual é a sua opinião sobre esses 3 nomes? Coloquem aí nos comentários e participem, inclusive, da pesquisa que eu coloquei aí
no meu canal, dentre esses 3 nomes, qual você mais gostaria que chegasse no Vasco? E deixe nos comentários aí, na opinião da pesquisa, o porquê você acha que escolheria o Lianco, o Lanzini, o Balbuena como a principal contratação do Vasco nessa segunda janela. Então corre lá para a pesquisa e deixa a sua participação. Sobre esses 3 nomes eu faço questão de trazer algumas informações aqui a vocês. Primeiro, sobre o Emanuel Lanzini. Ontem a gente já trouxe tudo o que temos em mão, mas eu volto a falar. Emanuel Lanzini, um jogador que era o camisa 10 do West Ham, um jogador de bastante qualidade, até porque de verdade mesmo o torcedor não tem por que a gente ficar mentindo a vocês. Um atleta que era o camisa 10 de um clube do futebol inglês, um clube de segunda prateleira no máximo do campeonato inglês, não é qualquer nome. Inclusive, na minha opinião, passa longe de ser um nome qualquer o Emanuel Lanzini. Era o camisa 10 do West Ham. Esse meia ofensivo, esse meia armador, esse craque que o Vasco procura é o Emanuel Lanzini. O West Ham nessa temporada terminou em 14º lugar. Não foi uma temporada brilhante, mas uma temporada mediana. Para vocês terem noção, Chelsea, que é considerado hoje um dos maiores do futebol inglês, terminou em 12º. É um campeonato muito disputado. E 40 pontos na Premier League é considerado uma boa campanha, né? Uma boa pontuação. E o Emanuel Lanzini teve grande participação nessa temporada com a camisa do clube inglês. Ele tem 30 anos, é um argentino, é um nome que está na mira do gigante da colina, e a informação que temos sobre Emanuel Lanzini é a seguinte: é um nome que o Vasco não apenas quer, mas quer muito a sua contratação. O grande problema hoje é o alto salário. Ele ganha no clube inglês mais de 4 milhões de reais. Então o Vasco, 4 milhões de dólares anuais, perdão, mais de 20 milhões de reais, trazendo aqui para nossa moeda um salário que ultrapassa 1 milhão de reais, um salário considerado alto. Ontem eu falei que ele ganhava 4 milhões de reais, então até uma errata aqui a vocês. Um salário alto que ele ganha no clube inglês, e o Vasco não tem essa grana para pagar ao jogador. Então hoje o grande impeditivo, além de ser a questão salarial, é também o desejo do atleta de vestir a camisa do River Plate. Ele é um cria das categorias de base do clube argentino. É um argentino, tem o desejo de retornar ao seu país, como é normal, todo brasileiro tem o desejo de voltar ao Brasil quando chega no final da carreira. Isso hoje acontece com o Lanzini, mas é claro, o Vasco apresentando um bom projeto, um projeto que encante o atleta, tanto financeiramente quanto com relação à sua carreira, o Vasco pode conseguir a sua contratação. Não há o otimismo por parte da diretoria vascaína, mas sim uma esperança. O Vasco hoje, não sei se você ainda percebeu, mas não deu a camisa 10 para ninguém. O número 10 está guardado para esse nome que virá na janela de transferências. Manuel Lanzini é um desses nomes, porém caso não consiga concretizar a chegada desse atleta, o Vasco vai buscar outro grande nome de impacto no mercado para entregar esse número 10 ao reforço. Sobre a situação de outros 2 nomes, eu quero começar por um nome que interessa, mas é bastante difícil, que é o Fabian Balbuena, pois o Lianco hoje está numa situação mais avançada que o zagueiro paraguaio. Sobre o Fabian Balbuena, esse zagueiro de seleção paraguaia de 31 anos, é um nome que também interessa muito ao Cruz Maltino, um nome que de fato o Vasco deseja, o Vasco tem interesse, o Vasco já chegou a sentar com o seu empresário, foi passado os valores dele, foi passado tudo, se tratando inclusive de Spartak Moscou, cláusulas contratuais. O Vasco hoje tem acesso a exatamente tudo. O Vasco procurou e não vai levantar da mesa até a negociação com o Fabian Balbuena se encerrar, ou se até que realmente bata o martelo e o Vasco veja que ou vai conseguir a sua contratação ou não vai conseguir contratar esse zagueiro. Os valores são considerados altos. Hoje, Fabian Balbuena pede mais de 1 milhão de reais pela sua contratação. No caso, 1 milhão de reais salarial por mês. O Vasco não quer pagar esse alto valor ao Fabian Balbuena, mas foi como eu falei a vocês ontem através de uma grande apuração do jornalista Lucas Pedrosa. Hoje o Balbuena pede isso, mas se chegar daqui a 15, 20 dias ele vê que não tem mercado, vê que clubes não vão pagar isso a ele pode abaixar a pedida, e é nessa que o Vasco tem o desejo de entrar. Por agora, o Vasco de fato não vai avançar com o Fabian Balbuena por mais de 1 milhão de reais. O Vasco acredita que esse investimento com alto salário é melhor fazer em um atleta do setor ofensivo, um meia, um camisa 10 no caso, um ponta esquerda, um centroavante para disputar a posição para Pedro Raul, não um zagueiro. Então o Vasco tem interesse, mas exatamente por esse alto valor pedido pelo atleta, o Vasco está mais em off na situação. Observa, está na mesa, está nas negociações, mas vai esperar. No momento, por esse valor descartado, mas o Vasco ainda segue de olho
para caso o valor caia, caso o mercado sinalize que não vai pagar R$1 milhão pelo Fabian Balbuena, o Vasco entre firme e forte para buscar a contratação do zagueiro paraguaio. E um terceiro nome, que a gente deixou para falar no final agora, pois é um nome que já está numa situação muito bem encaminhada com o Vasco, que é o Lianco. Com a informação que temos sobre esse zagueiro de Southampton, de Torino, de São Paulo, de Bolonha, de seleção brasileira sub-20, com tanta bagagem e tão jovem, né? O Bolonha que foi, o Lianco que foi titular do Southampton nessa temporada na Premier League tem apenas 26 anos de idade. Uma carreira gigantesca pela frente, o Lianco está hoje chegando perto do seu auge e tem sim conversas avançadas com o Cruz Maltino. O Vasco, inclusive, já colocou a proposta na mesa pelo Lianco. A gente não trouxe informação ontem à noite, mas trago aqui agora vocês na Corda Vascão. O Vasco colocou na mesa uma proposta por empréstimo ao Lianco. O Southampton queria sim a venda e tem esse desejo de vender o jogador. O Southampton não vai dificultar a situação sobre a saída do Lianco. O Southampton caiu para a Série B do campeonato inglês, não vai disputar mais a Premier League, a primeira divisão. Então, exatamente por esse motivo, sabendo do grande momento do Lianco, inclusive nas últimas partidas do Southampton no campeonato inglês e dos olhares que o mercado estão hoje para cima desse zagueiro, o Southampton não quer dificultar a sua saída, quer dar oportunidade a ele para seguir a sua carreira e desenvolver o seu bom futebol. Então, exatamente por esse motivo, o Southampton quer dinheiro, quer a venda. O Vasco hoje não quer comprar o atleta. Lembra que a gente falou, o Vasco vai aceitar pagar um alto salário, mas não vai aceitar comprar o atleta porque nesse momento não tem grana para fazer esses investimentos. Então o Vasco, atento a isso, fez uma proposta, colocou na mesa do clube inglês uma proposta não com relação à compra dos direitos econômicos, mas uma proposta de empréstimo. E diferente, não empréstimo, vai um ano para o Vasco e depois volta ao Southampton. Um empréstimo de um ano, no final do contrato a obrigação de compra, ou seja, uma compra adiantada. O Vasco estaria comprando o Lianco, mas primeiro ele passaria por um tempo de empréstimo e no final do contrato, obrigatoriamente, teria que ser pago ao clube inglês um determinado valor. Nesse momento, até, segundo informações da rádio Itatiaia Sport, Southampton não se mostrou resistente para liberar o jogador e as partes, Southampton, Lianco e Vasco, estão bastante confiantes para que um acordo aconteça. Inclusive, fontes já ligadas à diretoria acreditam que pequenos detalhes aí separam realmente esse acerto entre o Cruz Maltino e esse zagueiro de apenas 26 anos com bagagem pelo futebol internacional. Bagagem por Bolonha, no campeonato italiano, Torino no campeonato italiano, Southampton no campeonato inglês, um jogador que com toda certeza iria agregar muito ao Cruz Maltino. E para melhorar ainda mais a situação do torcedor, ontem os empresários que cercam a carreira aí desse jovem zagueiro da Marcelo Vojnovic Sports Marketing compartilhou essa imagem aí nas redes sociais, tá vendo ela? Na primeira imagem, a primeira camisa é a camisa do Bolonha, um clube do Lianco. A segunda camisa é a camisa dele mesmo também, com passagem pela seleção brasileira sub-20, ele vestia a camisa de número 3. E lá na quarta imagem é a camisa do Bolonha, do Torino, perdão, da Itália, onde ele também vestiu a camisa. E no meio dessas camisas aparece a camisa do Vasco. Ele atua no Bolonha, atua na seleção brasileira e atua no Torino. E a camisa do Vasco, o pai dele, que é o empresário dele, compartilhou isso. Então tudo dá a entender que, de fato, o Lianco, querendo ou não, será um atleta do Cruz Maltino. Essa é a informação que a gente tem. Vasco não vai fazer loucuras pela contratação do jogador. Vai ser muito pé no chão. Mas, mesmo diante disso, tudo indica que realmente pequenos detalhes hoje separam o Lianco do Vasco. Te anima, torcedor? Coloque a sua opinião aí nos comentários. O Lianco me anima muito. Um jogador rodado, jovem, com experiência e que seria realmente um grande líder do sistema defensivo. Uma zaga formada por Lianco, Léo Jardim no gol, Léo Pelé, Lucas Piton e Pumita seria bem ajustada, com um bom comando, com toda certeza um dos melhores sistemas defensivos do futebol brasileiro. Lianco é um baita de um jogador. Calma aí rapidinho que eu quero falar com vocês, porque acabei de gravar o vídeo e acabei de ter uma informação ainda sobre o Lianco. Então, calma que eu tenho mais coisa para falar. Segundo informações que tive agora há pouco, na madrugada dessa sexta-feira, o Vasco não está apenas mais por detalhes, mas já está encaminhada a contratação do zagueiro. Nessas próximas horas de sexta, como eu falei, uma sexta-feira que promete demais a parte burocrática de troca de documentação entre o Southampton e o Vasco da Gama estará acontecendo para sacramentar de vez a chegada do zagueiro de apenas 26 anos de idade, mas com uma bagagem gigantesca. Lianco será um reforço do Vasco da Gama. Ainda não sabemos como estará acontecendo essa negociação. Nessa sexta teremos mais informações e traremos aqui a vocês com mais certeza. Mas o Vasco formalizou essa proposta de empréstimo de um ano com uma obrigação, não opção, obrigação de compra
no final do contrato no dia 30 de junho de 2024. A expectativa é que o Southampton tenha aceitado essa proposta do Vasco da Gama e ele fique no Vasco, sendo um jogador do Southampton até o dia 30 de junho do ano que vem. E assim que chegar essa data, o Vasco terá que obrigatoriamente cumprir o vínculo contratual e comprar os direitos econômicos federativos do jogador. Então o Lianco será um atleta do Cruz Maltino. Em breve as trocas de documentação estarão acontecendo para que o jogador de fato venha a se tornar um atleta do Vasco. Te anima, torcedor? Te empolga? Coloque a sua opinião aí nos comentários e é claro, vamos voltar pro vídeo que ainda temos muita coisa para falar com vocês. E gente, para correr um pouco aqui um vídeo, antes de entrarmos no assunto do Andrei, só trazer duas informações. Uma ainda sobre o mercado, que se trata do MT. O MT, jogador cria das categorias de base do Cruz Maltino, estava emprestado ao Santa Clara de Portugal, teve nesses últimos dias o seu vínculo contratual renovado por mais um ano. Havia expectativa de ele retornar ao Vasco nesse meio de temporada, nessa segunda janela, mas não irá retornar. O Santa Clara renovou seu contrato por empréstimo e exatamente por essa renovação. Agora, o valor da compra, caso o Santa Clara queira realizar, né, esses direitos de compra do jogador, será maior do que esse do último vínculo assinado. Outra informação ainda sobre mais um cria é sobre o Cauã Barros. O atleta foi operado e ontem mesmo nas redes sociais ele fez uma publicação falando sobre esse momento, disse que a cirurgia ocorreu tudo bem, agradeceu as mensagens e disse que voltará ainda mais forte. Lembrando, Cauã Barros se machucou naquela partida contra o Flamengo na segunda-feira retrasada. Foi constatada uma lesão no menisco lateral, fez uma cirurgia e até o momento não há ainda previsão de retorno aos gramados. E para finalizar o vídeo, falar sobre outro cria, o terceiro cria, Andrei Santos. Andrei que vem sendo muito contestado, criticado, cobrado por torcedores vascaínos e por mim. Eu cobro muito o Andrei porque ele não tá jogando essa bola toda. Veio pro Vasco, não jogou nada. Foi pra seleção, destruiu. Voltou pro Vasco da Gama, não jogou mais bola e no Mundial Sub-20 agora voltou a destruir. Então o que tá acontecendo? É a dívida de 8 milhões e meio que o Vasco tem com o Atlético, seu empresário? É realmente a frustração de já não estar vestindo a camisa com o Chelsea? São dúvidas que passam na cabeça do torcedor e é claro, as cobranças vão existir a ele porque a gente sabe que bola ele tem. E exatamente por todas essas cobranças, nesses últimos dias o Andrei se reuniu com a diretoria do Vasco da Gama. Sentou, conversou e manifestou o comprometimento com o Vasco nessas duas últimas partidas. Lembrando que na partida contra o Internacional ele reclamou de dores no joelho, dores no tornozelo e acabou nem sequer viajando, mesmo treinando com o elenco durante toda a semana. Isso não causou um clima bom para o Andrei dentro do CT Moacir Barbosa, muito pelo contrário, um clima muito ruim ao atleta. E exatamente por esse motivo houve essa reunião. Na reunião ele falou que vai se comprometer, vai chegar junto com o Vasco, ele que só tem mais duas partidas, contra Goiás na próxima quinta, dia 22, contra Cuiabá no dia 26 de junho, e o atleta deve ser o grande substituto do volante Jair, que está suspenso na partida contra o Esmeraldina em São Januário. Então o Andrei se comprometendo que vai chegar junto, vai jogar realmente a bola que ele tem nessas duas últimas partidas e será um baita de um reforço. A gente sabe da qualidade que o Andrei tem, a gente sabe da qualidade do Andrei, vendo ele atuando na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, sendo uma peça fundamental com apenas 18 anos de idade, a bola que ele jogou na seleção brasileira, tanto no Sul-Americano quanto no Mundial, e se ele jogar exatamente essa bola com a camisa do Vasco, nesses dois últimos jogos que o restam, com toda certeza será um baita de um reforço. Te anima, torcedor Andrei Santos? Coloque a sua opinião aí nos comentários. Gente, é claro, fica por aqui. Esse foi Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Sexta que promete, então se inscreva para que você não perca nada se tratando de Vasco. Corre aqui embaixo para ajudar o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos, se inscrevam, fiquem com Deus e saudações vascaínas.